Oi, gente, tudo bem? Eu sou Chiara Bosetti e a gente vai dar aqui continuidade ao nosso papo sobre arte bizantina. Esse aqui é mais um episódio do Gotas de História da Arte. Bem, a arte bizantina, gente, eu acho que ela merecia uma infinidade de gotas, né? E sempre lembrando que uma gotinha daqui é um oceano de informação. Então eu tô aqui só abrindo caminhos para você pesquisar mais. Bem, a arte bizantina ela vai surgir com essa influência do Ocidente, a influência dos próprios manifestações dos ícones da Igreja Ortodoxa do Oriente, que já era um costume, né? E a gente vai perceber que eram umas imagens bem pequenas, feitas, né, com dourados, e as representações de Cristo, da Nossa Senhora, da Virgem, né, e com alguns santos, então desses personagens da vida de Cristo, eles eram representados nessa maneira e são representados até hoje. E isso é muito sério, né? Até hoje, para você pintar esses ícones, que são artes devocionais, você precisa de uma autorização especial, respeitando a religião de quem tá ali cultivando essas doutrinas, enfim. Então, a gente até hoje tem esse tipo de representação. Ele existe, né? Isso é muito bonito. Quando eu olho para a arte, assim, eu vejo as coisas meio que eternas, porque são ideias antigas, né, que vão se transformando, lógico, ao longo do tempo, mas existem ainda seus costumes e dependendo de determinadas pessoas e comunidades, isso realmente faz muito sentido e eu acho bonito respeitar todas essas manifestações. Então, ainda os pintores de ícones são pintores autorizados para fazer esse tipo de trabalho e é um trabalho muito delicado e muito bonito. Enfim, então essa é o que vai dar origem a muita coisa dentro da história da arte e a gente vai ver esses dourados todos também se manifestarem na arte gótica, né, na arte medieval, que daqui a pouquinho a gente chega lá. Isso dentro lá mais da Europa Ocidental. E a gente tá aqui de novo lá em Bizâncio, né, ou melhor em Istambul, vamos dizer assim. E aí a gente vai ver essas igrejas feitas também com muito dourado e isso vai chegar lá na Itália também, na Península Itálica, ela vai chegar lá com esses mosaicos todos que são essas influências dessa arte bizantina. O mosaico, o dourado, as representações das passagens bíblicas e da vida de Cristo, seguindo mais ou menos a estética do que era feito e do que é feito pela Igreja Ortodoxa, que já é o costume da religião da época. Bom, e a gente vai ver nessas imagens o mosaico sendo pequenas peças, né? O mosaico são pequenas peças que juntas a gente vai vendo aquela imagem acontecer. Então, são pinturas feitas de pixels, né? Assim, são pequenas pedrinhas coloridas que vão sendo juntas, bem feitas, para que a gente veja até às vezes passagens de luz e sombra, alguns movimentos de volume acontecendo aí nesse processo. Bom, chegando mais ou menos no século VIII e no século IX, a gente vai ter uma questão dessa representação das figuras religiosas, que a gente vai ter a época da iconoclastia, que era o seguinte, era o combate a imagens religiosas feitas por nós, humanos, né? Isso não era uma coisa que poderia acontecer. Então, dentro desse momento, muitas peças foram destruídas, porque entendeu-se que aquilo não era uma coisa que poderia ser feita, era uma ofensa religiosa, então a gente não podia fazer mais as imagens, né? Isso aconteceu de alguns anos depois, essa lei caiu essa lei, né, e voltou-se a fazer de novo essas imagens, e aí é uma segunda nova era da arte bizantina. O que acontece, gente? A gente vai ter algumas questões bem religiosas mesmo com a representação de imagens. Dentro da Bíblia cristã, do Novo Testamento, digamos assim, tem ali uma autorização, né? Tem uma passagem que autoriza os artistas a criarem imagens da vida do homem, enfim, a pintar cenas religiosas. Mas se a gente for pegar as escrituras mais antigas, do Antigo Testamento e tal, você tem ali que o Criador é Deus e não a gente. Então, fazer essa simulação é um problema. Então, cada religião vai levar isso à sua maneira. A gente vai perceber que a religião muçulmana, né, os do Corão e tal, não fazem esse tipo de representação. A arte deles é muito mais abstrata.
por conta desse impedimento de capturar as coisas do mundo e botar em algum lugar. Então, algumas outras também vão derivar dessa ideia e não vão fazer cenas de representação. Enquanto a gente aqui no Ocidente é marcado muito pela representação, pela imagem. E assim, tudo que é feito do Novo Testamento, da vida de Cristo, a gente vai ter muitas imagens. Enquanto em outras doutrinas, isso não é uma possibilidade. E isso foi sempre umas discussões, e nesse momento essas discussões ficaram muito acaloradas. Por isso que a gente vai ter esse momento da iconoclastia, né? Que é a não adoração de imagens. Bom, e aí o assunto fica muito mais denso, né? E aí é bom a gente se cercar um pouquinho dos fundamentos religiosos para pensar sobre isso. Mas na minha gotinha aqui é só para a gente saber que a gente vai ter a religião acontecendo muito por trás dessas manifestações imagéticas, né? E a gente vai ver que elas vão estar influenciando diretamente a produção desses artistas. Esses artistas, nesse dado momento, eles não assinavam obras nem nada, tanto é porque eles não estavam criando, né? A gente vai sempre pensar nisso, que é uma questão. A gente não conhece muito bem os artistas da era medieval, salvo alguns do mais próximo do fim da Idade Média, por conta disso, né? Eles não podem assinar suas obras, porque quem criou foi Deus e não o artista. E aí isso começa a dar pano pra manga para outras histórias, né? Bom, gente, se você gosta das minhas histórias aqui, se essas gotinhas fazem bem para você, não esquece de compartilhar com os amigos e passar para frente as informações. E lembrando que a minha ideia aqui não é esgotar o assunto, na verdade é apresentar ele para você e que você possa pesquisar cada vez mais se algum desses episódios aqui te interessou. Lembrando que cada gotinha aqui, ó, ela faz parte de um oceano inteiro, infinito de informações. Então, eu vejo você no próximo episódio. A gente ainda vai continuar um pouquinho sobre essa Idade Média aqui, arte bizantina, porque ainda tem muito assunto pra gente falar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!